Professores, Alex para mais um vídeo aí. Então tem um tema aí que já vem até um pouco me incomodando um pouco para falar desde um tempo atrás. Mais especificamente naquele momento que eu fiz aí a revisão sobre o Final Fantasy X, né? E o Final Fantasy X-2. Dizendo que para aquela situação a solução para o jogo, uma das soluções que eles encontraram para melhorar alguns aspectos do jogo, claro que o Final Fantasy X não foi um desastre total, foi um grande recorde de vendas aí, apesar disso em relação à história do jogo não ser talvez tudo aquilo que as pessoas estavam esperando, mas o fato é que pelo menos no que se refere às vendagens, não no que se refere ao cult talvez, mas no que se refere às vendas, realmente foi um grande sucesso. Embora reconhecidamente não seja absolutamente o melhor Final Fantasy de todos. E para consertar talvez alguns aspectos da história que não ficaram tão legais assim, eles tentaram usar o feminismo, né, para o Final Fantasy X-2, e eu teci aí algumas considerações a respeito disso naquele vídeo, claro que não aprofundando o tema. E claro que também seria uma coisa muito mais profunda, não pretendo exaurir o tema, mas trazer algumas ideias, alguns insights que eu acho interessante para poder realmente entender tanto de certa forma a fundamentação como também os resultados e os objetivos do feminismo, né? Então o que eu acho é o seguinte: realmente, se você analisar historicamente, houve momentos de violência contra a mulher. Claro que se você for comparar na questão civilizacional, por exemplo, houve civilizações que talvez sofreram realmente, inclusive chegaram a ser eliminadas, exterminadas, mas sofreram mais do que as mulheres nesse ponto, né? Então as mulheres, claro, desde o início da sua existência, mas vamos dizer, as mulheres não deixaram de existir. Então, claro que elas foram violentadas muitas vezes durante a história da humanidade, mas ao mesmo tempo, e muitas vezes até com justiça, né? Não vamos tirar isso, mas outras vezes talvez não com tanta justiça assim, ou com justiça nenhuma. Mas ao mesmo tempo, que eu falo, se for comparar, outras civilizações foram exterminadas, então, e sobraram muito menos dessas civilizações. Então talvez nesse ponto, se você considerar esse aspecto, as mulheres não foram tão violentadas assim, mas mesmo assim, reconheçamos, foram violentadas. E num outro aspecto, por exemplo, realmente, muitas vezes também as mulheres foram cerceadas aí, talvez no seu direito de participar de grandes decisões políticas, né? O que também, guardadas as devidas proporções, não é necessariamente uma boa ideia. Talvez, inclusive a própria Bíblia muitas vezes diz que, pelo menos dentro da igreja, as mulheres não devessem participar tanto assim, em alguns momentos decisórios. Embora, mesmo na própria Bíblia já haja momentos em que as mulheres tiveram alguma importância, como a profetisa Débora, enfim. De certa forma até Maria, mãe de Jesus. Mas veja só, como nem vou tratar das questões bíblicas nesse vídeo, pelo menos não com tanta profundidade. Mas, analisando bem a questão, eu acredito que aquela coisa, é o jogo de xadrez. O rei realmente, historicamente, acaba sendo muitas vezes mais importante. Talvez ele não possa fazer tantas coisas que nem a rainha, ele talvez não tenha tanta essa imaginação, às vezes até manipulativa. Mas é aquela coisa, se o rei cair, cai o reino. É aí que tá, porque se vincula muito mais a imagem do reino à figura do rei, e não à figura da rainha, né? Isso sempre foi historicamente. Então as mulheres tiveram muito menos papel decisivo, ou papel decisório, na história da humanidade no que se refere. Elas tiveram muito menos acesso à liderança, ou se tiveram foi apenas de uma maneira manipulativa, de uma maneira de bastidor. Na maior parte das vezes não aconteceu de as mulheres terem um papel central de decisão, de tomadas de decisões, como eventualmente nós tivemos até recentemente com a ex-presidente da República, a Dilma Rousseff, no Brasil, que talvez não tenha sido, não tenho certeza disso, mas ela talvez não tenha sido nem só a primeira presidente mulher do Brasil, ela foi a primeira presidente homossexual do Brasil, também sendo a primeira mulher. Então, não tenho certeza se ela chegou a admitir isso, ou se isso realmente é verdade, que ela seja homossexual, mas enfim. Eventualmente bissexual, seja lá o que for, não sei. Mas, então, isso na história recente do Brasil. Então, de certa forma, já está havendo, não diria necessariamente uma evolução, mas uma alteração nesse sentido, no sentido de que as mulheres estão adotando um papel, uma postura mais decisória, a ocupação maior agora no legislativo, por exemplo, e até mesmo no judiciário. Já tivemos uma presidente do judiciário, vamos dizer, do judiciário nacional, a nível nacional, que é do Supremo Tribunal Federal. Já tivemos duas presidentes mulheres. Claro que a grande maioria homens, historicamente, mas ainda, para além desse debate, eu acredito que o feminismo ainda padece talvez de
algumas deficiências clássicas, digamos assim. Porque, na minha opinião, o feminismo, ele, pelo que eu observo, ele tem uma vinculação a pautas esquerdistas muito perigosas, embora eu goste do esquerdismo pelo menos alguns ou vários aspectos econômicos, mas algumas pautas sociais ou que se referem aos costumes das pessoas, eu não concordo, acho que tem uma vinculação muito forte aqui. No sentido de proteção até vai, mas uma proteção talvez demasiada, até no sentido de sugerir como se isso fosse uma coisa correta. A questão do homossexualismo, eventualmente, talvez a questão das drogas, ou outras questões, ou mesmo que seja debaixo do pano, assim, o comunismo pode ter algum tipo de vinculação à venda de drogas. Eventualmente não que a direita talvez não tenha, mas enfim, não sei. É complicado, porque eu não tenho provas em relação a isso. Mas é dito que a esquerda tem uma vinculação muito próxima com venda de droga, com tráfico, e também tráfico de armas, e outras coisas aí, se você for pegar, principalmente o governo aí de Stalin, ali, vamos dizer, a União Soviética clássica também. E realmente o feminismo ele tem uma proximidade dessas pautas que eu acho, no mínimo, comprometedora. Então essa proximidade, ela talvez em muitos momentos não devesse existir, embora talvez haja também uma ala do feminismo que seja da direita. E ao mesmo tempo, e aí talvez o principal motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, é dizer que o feminismo ele só pode ser, embora ele já seja, claro, um movimento organizado, tem várias alas, eventualmente várias organizações de mulheres que defendem o feminismo e tal, e podem integrar o movimento feminista, ou defendem a bandeira feminista, ou não sei se eventualmente como é que elas se centralizam, e deve ter eventualmente vamos dizer, um plano diretor, para não chamar de outra forma, talvez, de uma organização feminista que coordena outras organizações feministas. Eu não sei exatamente como é que se dá essa organização, mas a grande questão é a seguinte: não adianta muitas vezes você defender os direitos das mulheres, que sim, tem lá sua importância, não vou nem dizer que não tem. Só que você eventualmente valoriza ou prioriza as mulheres e acaba deixando de lado outras parcelas sociais, por exemplo, como idosos e crianças. E essa é a grande questão. Se o feminismo não tiver como bandeira principal também ajudar idosos e crianças, talvez por isso que, vamos dizer, eu não me lembro, pode ser que haja, eu não me lembro de machismo organizado, como as feministas fazem. Então, os machistas, não necessariamente machista aqui no sentido pejorativo social, vamos apenas um sujeito que quer defender os direitos dos homens, não necessariamente contra as mulheres. Vamos colocar dessa maneira. Esses machistas, ou esses masculinistas, não sei como é que a gente poderia chamar isso, essa categoria de pessoas. Se o objetivo não fosse esse, não só o bem-estar social do homem na sociedade, ou no feminismo, o bem-estar social da mulher na sociedade, não é só essa questão. Os dois movimentos teriam que priorizar outras questões sociais que vão para além das barreiras sexuais. Não é só para homem, não é só para mulher, e não é só para transgênero. Não é só para lésbicas e homossexuais, gays em geral. Não é só isso, não é só essa questão sexual. Você tem que trabalhar com outras questões. O feminismo ele tem que ajudar não só a posição da mulher na sociedade. Mesmo talvez o movimento LGBT, se pudesse pensar dessa maneira. Não é só o movimento LGBT. Não só a postura deles dentro da sociedade, a postura da mulher dentro da sociedade. É aquilo que eles vão fazer para a sociedade. Não só inserindo mais a mulher, ou dando mais poder, empoderando a mulher na sociedade. Ou não só realmente se preocupando com essa questão da posição ou defendendo a própria bandeira. Não é só isso. É ajudar não só mediante essa inserção social do próprio objeto de defesa na sociedade. Não é só isso. É ajudar as outras pessoas que não fazem parte da sua própria bandeira. É isso que eu estou dizendo. Se o feminismo não tiver isso por prioridade, e de certa forma essa palavra vale para o LGBT. Se não for isso, cara, não que deva terminar, mas é só isso. Ah, não, porque a mulher antes tem que resolver o problema da mulher. Não, porque vai resolver o problema da mulher, vai deixar os outros sofrendo, enquanto a mulher está sofrendo e não foi socialmente inserida. Os outros também não foram, eventualmente, ou passam por outras dificuldades. Ou seja, você teria que ajudar em grupo, né? Não adianta só ajudar a mulher, daí você não ajuda idosos, crianças que também eventualmente precisam de ajuda. Então eu acho que tem que ter essa bandeira. Não sei se já tem, de repente já tem uma questão programática que as mulheres, nós também queremos ajudar idosos, seja homens ou mulheres, crianças, meninos ou meninas. Se não for assim, cara, eu acho que não adianta esse movimento, entendeu? A mulher ela tem que se inserir na sociedade, não, por exemplo, não só na política, onde tem grande visibilidade, ou em outras profissões, eventualmente até particulares, mas também nessas questões, eu acho que talvez até de voluntariado mesmo. Aqui, é isso que tem isso também, mesmo que não tenha tanta mídia talvez, mas aqui, ó o que a mulher está fazendo. Aí é legal, porque está mostrando, está pegando, vamos dizer, aqueles problemas de base da sociedade
os problemas de base, que seja ajudar o orfanato, ajudar um asilo, esses problemas de base, já tem, não, mas talvez demonstrar mais isso. Aí eu acho que a imagem feminina vai ser uma imagem melhor, uma imagem que talvez até transmita mais mansidão às pessoas, não é só a imagem da revolucionária, que eu entendo tem o seu momento, tem o seu momento de necessidade, acho que houve alguns excessos contra a mulher, ou até o esquecimento da opinião da mulher em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que levantar em consideração que outras posturas básicas, clássicas da mulher, de amparo, inclusive à própria família, seja em relação ao idoso, em relação à criança, não só a criança da sua própria família, outras crianças. Aí sim eu acho que a mulher ficaria mais em evidência. Aí eu concordo com o feminismo. Agora, só o feminismo revolucionário, eu não tenho como concordar com todas as pautas, eu não tenho como achar que é suficiente, porque não é. Vocês sabem disso. Se fosse o machismo, a mesma coisa. O LGBT, querem mudar a imagem do LGBT? Passem a outra, passem a não se preocupar com os próprios problemas, mas os problemas dos outros, entendeu? Então que o feminismo seja dessa forma. Que não veja só a si mesmo, mas também os problemas dos outros na sociedade. Você acha que o homem também não tem problema? Que nem, historicamente, se você pegar, por exemplo, a maior parte das guerras, foram causadas por homens. Claro, eventualmente com mulheres ali manipulando situações, talvez até causando a própria guerra, mas muitas vezes quem era a liderança, quem aparecia como assim, estandarte, vamos dizer assim, de muitas guerras eram os homens, representando nações umas contra as outras, ou uma guerra civil com um país só, mas com movimentos dentro do país contrários, antagônicos uns aos outros. Então, claro, foi talvez a maior parte dos cataclismas de guerra, não naturais, mas os cataclismas de guerra tenham sido causados por homens. Então, se vocês querem demonstrar alguma coisa diferente, pode ser eventualmente na liderança, mas não é só na liderança, não é só na visibilidade, mas é também nos trabalhos de base. Aí eu acho realmente que você tem uma imagem mais, não só na minha opinião, mas uma imagem mais, não digo socialmente aceitável, nem palatável, uma imagem que talvez convença mais pela misericórdia, pela mansidão, não só pela dureza, mas pela mansidão, não só pela revolução, mas também pela ajuda, pelo auxílio, né? Aquilo que era para ser a ideia da mulher. Eu acho que, na minha visão, é aquilo que era para ser a ideia da mulher. Se ela não conseguir isso, cara, claro que o homem vai ter que fazer a mesma coisa. Essa é a ideia, pegar os trabalhos de base. Então eu não vejo aí, por isso talvez, o movimento feminista, como outros movimentos talvez sexistas, vamos dizer assim, como um movimento suficiente. Se não for para ajudar as outras parcelas da sociedade, vale de quê? Então valeu que possa ter transmitido essa mensagem, aquilo que eu penso sobre a questão mais especificamente do feminismo. Valeu, Deus é bom.